Hoje, aqui no programa 9 Minutos, nós voltamos àquela chamada pauta recorrente, aquele esforço que a gente faz de oferecer hoje, de encontrar saídas entre as tantas vertentes da cura para os males que nos afligem no nosso cotidiano e haja mal, né, nos afligindo. Hoje nós vamos falar de uma abordagem interessantíssima, sustentada fundamentalmente por resultados, que é a terapia floral. E vamos conversar com uma especialista, Patrícia Vervloet Salgueiro, terapeuta floral, aromaterapeuta e psicanalista. É com ela que eu converso agora. Patrícia, você combina formações interessantíssimas. De um lado a terapia floral, de outro lado a psicanálise. O que Freud diria dos florais? Olha, realmente eu não tenho nem ideia. Eu só acho que, de repente, como ele era uma pessoa muito à frente também, da época dele, eu acho que, de repente, ele teria um olhar até de, vamos ver o que é isso. E não de pelo fechar, menos aberto, né, para o novo. Para o novo, e não ficar nessa coisa de discriminar aquilo que você não sabe o que não é. Conheço e não gosto. E não gosto. Eu acho que, de repente, ele ia até querer saber o que é isso. Por que não? Ele era um pioneiro, né? Ele falou do inconsciente na época e todo mundo ficou, nossa, o que é isso? O cara tá doido. E ele foi realmente um gênio, né? Então... Agora, você sabe que tem psicanalista aí que, se você perguntar a ele, ele vai falar que isso é conhecimento mágico. Conhecimento mágico, na verdade, é um nome até educado para se falar de superstição e crendice, né? É verdade, né? Eu concordo com você. E vai tratar assim, né? E na verdade, assim, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Tem 15 anos que eu trabalho com florais, então, assim, escuto muito. E hoje, o que eu percebo é que as pessoas, no fundo, até as pessoas que não acreditam no floral, elas têm que perceber o seguinte, tem alguma coisa realmente que deve funcionar. Uma pessoa que trabalha 15 anos, com uma modalidade, uma prática diferente, e que se funciona, alguma coisa tem. Não é possível, eu falo para as pessoas, que eu tenha esse poder tão grande de criar, de persuadir a pessoa de que o floral vai fazer... Não, funciona. Eu tenho prática, 15 anos vendo funcionar. Eu vejo as pessoas ficando bem, melhorando. É lógico que eu acho que não é só floral que vai te ajudar nas suas questões emocionais. É um conjunto de práticas. Nós temos que parar de ficar isso ou aquilo. Isso ou aquilo, é excludente, né? Parar com essa coisa não consegue, dessa dualidade. Às vezes, pensar em cooperação. Tá? Exatamente. Agora, você sabe, eu já mexi um pouquinho com isso assim, como curioso, e tenho plena convicção e fé no efeito floral, pessoalmente. Mas nós estamos aqui para falar de você, não de mim. Eu quero saber o seguinte, o floral trabalha com a alma ou com a consciência? Porque todas, no caso, se manifestam no corpo e nos estados de espírito, né? Eu acredito o seguinte, que no fundo, o floral, como ele trabalha dentro de um campo energético do ser, então ele vai trabalhar com a consciência, ele vai trazer da inconsciência para a consciência aquilo que você precisa olhar. Porque enquanto você não enxerga o que está dentro de você, como é que você vai tratar, cuidar, mudar? Eu só mudo aquilo que eu enxergo. Que eu percebo. Que eu percebo. Quanto mais eu tento empurrar para dentro, não querer olhar, com certeza, vai chegar um momento que eu não sei nem quem eu sou, o que eu tenho. Eu vou ter algum... Então, eu tenho um sintoma e eu fico só no sintoma. Eu preciso olhar o que está por trás do sintoma. Então, acho que traz consciência, sim. Traz uma consciência para a nossa vida de quem eu sou, do que eu estou sentindo. Tá, eu estou com uma dor na cabeça. Tudo bem, tem pessoas que já foram aos médicos, neurologistas, que não tem nada. Os médicos falam, olha, essa é uma questão emocional, você está muito... Então, a pessoa precisa olhar o que está por trás disso. Mas o que eu acho interessante é porque a terapia floral já está colocando isso há 80 anos, mais ou menos 80 anos, desde o Edward Barr. Agora a medicina alopática começa a perceber, primeiro, o fundo emocional de quase tudo. Né? Exatamente. O fundo emocional de quase tudo. Isso. E trata-se esse universo que é a pessoa, não a doença, né? Exatamente. Porque eu acho que é uma abordagem que trata do ser humano como um todo. Então, na verdade, o que a gente percebe? Você precisa de olhar para o corpo físico, para a mente, você precisa olhar para a alma, que tem a ver com toda essa questão das emoções, dos sentimentos, e da parte espiritual como um todo também. Vamos juntar, né?
Vamos unir, né? O corpo humano, eu acho que o ser humano é isso tudo, né? E eu acho que os florais, eles trazem também essa coisa da conexão do ser humano com a natureza, entende? Olha o que nós estamos vendo, olha o que o mundo está fazendo com a natureza. E se você olhar, a natureza é nossa aliada. Ela pode, sempre nos ajudou a nos curarmos das nossas dores físicas, emocionais, enfim. Né? Agora, mas no caso dos florais é que ela se mostra assim, exuberante, né? Inclusive porque lida com uma coisa que é uma manifestação, que é um, digamos assim, que é um momento raro da natureza, um momento especial da natureza, que é a flor, né? Ele lida com a flor, né? A gente diz que é a consciência da flor. É o ápice da planta, é a flor, ela é a consciência de toda a planta, né? Então, quando ela no florescer, você vê toda a energia daquela planta inteira ali. Então, realmente, não é possível que não tenha um poder, né, dentro daquela explosão de energia ali, né? Agora, a terapia floral ela é colocada também como uma terapia de autocura, mas autocura como a pessoa pode se curar, porque eu acho que mesmo a pessoa lendo, pegando um embasamento teórico, precisa de orientação de um terapeuta, não? Eu concordo. Para conduzir? Eu concordo, eu acho assim, quando o Bach falou em autocura, porque eu acho que o Bach falou também muito em cima dessa questão assim, é aprendendo a se conhecer melhor, é autoconhecimento. Então, é lógico, se eu estou muito impaciente, eu com certeza posso tomar um inpatient, sem ser terapeuta floral. Mas você vai ter que depois trabalhar da onde está vindo a impaciência. Porque às vezes a impaciência é só algo que acontece para estar mascarando outras coisas que estão por trás. Então ele vai tomar, mas ele vai precisar de aprofundar. Ele não vai parar de ser impaciente, vai melhorar a impaciência dele. Agora, vai trabalhar muito efeito, na verdade. Muito efeito. Uhum. E a gente vê que a proposta da terapia floral é não ficar em cima, sabe, dessa coisa só do sintoma. Mas ir além, vamos olhar o que está por trás, vamos trazer o seu ser humano para se olhar para dentro. A gente só fica olhando para fora. A gente esqueceu de olhar que, na verdade, a cura está dentro da gente. Que se eu, enquanto ser humano, não quiser mudar, não quiser melhorar, eu não vou melhorar. A medicina vai avançar 200 anos, milhões de anos, e nós vamos ficar parados. Nós temos que olhar para dentro. Em 9 minutos, hoje, nós estamos conversando com a doutora Patrícia Vervloet Salgueiro, terapeuta, aromaterapeuta, psicanalista. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos. Hoje a gente conversa com a doutora Patrícia Vervloet Salgueiro, terapeuta floral e psicanalista. Patrícia, há doenças ou distúrbios para os quais os florais se mostram mais resolutivos, mais efetivos? Eu considero que quando nós atendemos alguém enquanto terapeuta, nós também nós não costumamos olhar aquela pessoa como um doente, né? Eu olho como um ser humano que está sofrendo, que está na dor, e a dor da alma, né? A dor emocional. Então, eu acho que existem aspectos que o floral ajuda muito, como, por exemplo, uma pessoa que chega no meu consultório que está passando por alguma questão na vida. Ou ela vai fazer um concurso, ou ela vai fazer um vestibular, e ela me fala, eu estou morrendo de medo. Na verdade, ela não fala a palavra medo, né? Ela fala, eu estou ansiosa. A palavra de ordem é ansiedade. No fundo, o que tem por trás daquilo ali é um medo muito grande do que tem que se enfrentar. Mas aí você, na prática terapêutica, você vai fazer essa anamnese, você vai puxar os fios, você vai conduzindo, aí entra a psicanálise, né? Aí eu vou conduzindo, ver o que está por trás. E às vezes ela até entende o que está por trás. Vamos colocar quando você coloca na psicanálise. Eu até posso entender, ela entender, né, o que está por trás. Mas o que o floral vai entrar, que é por isso que eu sou tão apaixonada e acredito no trabalho do floral, é que ele te dá uma ajuda, ele abre um pouco, tirando você do medo, você tem coragem de olhar melhor para dentro. Porque às vezes eu quero olhar, mas eu estou morrendo de medo. E por mais que num trabalho de análise você vá olhando, tem momentos que você, sabe, você para. Nem sempre você dá conta de ir em frente, ou demora muito mais. E o floral, eu acredito que ele acelera mais esse processo. Não estou falando, por favor,
que isso aqui é um milagre que você vai tomar e que tudo vai mudar. Não, eu acho que isso aqui vai ajudar. Não, mas ele catalisa a autoconsciência, né? Lógico que catalisa. Ele catalisa. Ele catalisa a autoconsciência. Então, você pode estar fazendo um trabalho com um psicólogo, um psicanalista, e o que você vai perceber? A pessoa vai se trabalhando e o floral junto, ela percebe que ela desenvolve melhor, ela traz para a consciência. Vai percebendo suas próprias emoções. Percebe as emoções muito melhor. Eu faço muito trabalho em conjunto com alguns profissionais. Nós temos que unir, né? Não é desagregar, ou isso é melhor do que aquilo, não acredito. São abordagens consorciadas, né? Com certeza. Consorciadas. Mas eu acho, desde o início eu entendi essa necessidade. Eu fiz tratamento, eu li os livros, né? Esse aqui é bom para isso. Eu ia lá e mandava preparar. Mas depois eu percebi que o trato com o terapeuta, diferente. Você tem um monitoramento do processo mais seguro, né? Verdade. Porque, inclusive, o próprio terapeuta, ele também se trabalha, né? Eu tenho que ter um trabalho interno, porque se eu não me olho, como eu vou olhar para o outro, né? Agora, o floral pode ser usado... Eu não sei se cabe essa pergunta, não, porque eu não sei se alguém pode se dizer sadio, sabe? Tá em termos relativos, né? É tudo relativo. É tudo relativo, né? Mas o floral, vou admitindo que a pessoa se considere sadia, sã, ele pode ser usado profilaticamente ou só quando dá ocorrência de algum tipo de problema? Ele pode ser usado preventivamente? Lógico, eu tenho um temperamento. Eu, por exemplo, tenho pavor de falar em público. Eu acho até o ideal. Eu acho até o ideal quando você trabalha assim. Uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu sinto que minha vida está assim, eu já percebo por que está, eu já sei, já trabalho minhas questões há muito tempo, mas eu quero prevenir algumas coisas que eu estou vendo que se eu não mudar, isso pode piorar. Eu até acho muito mais importante. É lógico que eu posso usar o floral só numa questão emergencial. Uma pessoa, eu tenho pessoas, por exemplo, eu estou morrendo de medo de fazer uma prova de trânsito. Ela vai lá e fala, Patrícia, eu queria um floral porque eu estou com medo. Eu vou e passo um floral para aquilo. Mas aí não significa que eu estou fazendo um trabalho profundo com ela, não. Eu estou fazendo um trabalho para aquilo que ela me procurou, tá? Entendi. Agora, você pode aprofundar com certeza. É um aspecto bem prático, até utilitário, né? Lógico. Ela vai ficar suficientemente tranquila para fazer a prova e deixar aflorar os conteúdos que já devem existir dentro dela. Com certeza, porque existe uma ressonância, né? Sim. Você para pensar, o floral, ele quando você toma o floral e você está trabalhando toda com a energia, então, da planta em si, o que você faz? As qualidades dessa planta, elas vão criar uma ressonância com a qualidade que você tem internamente. Entende? Sim. Então, internamente, todos nós temos essas qualidades, só que nós não temos percepção delas. Então, as flores vêm como um catalisador. Então, existe uma ressonância e aí você aflora aquilo que você já tem. Você tem, só que por diversas questões da sua vida, daquilo que você passou, você com certeza foi, né? Simplesmente afastando aquilo da consciência. Ele se aplica muito bem a perdas severas, perdas que causam luto, né? Com certeza. Hein? Eu tenho um trabalho assim com florais para luto que é fantástico. Não é nada, eu falo para as pessoas, olha, com certeza o floral não vai trazer de volta, mas ele dá a gente diz assim, ele dá um aconchego, entende? Tem flores maravilhosas que trabalham. Tem uma que chama Bleeding Heart, que chama Coração Sangrando, é uma flor da Califórnia, que ela trabalha muito bem com isso. Os efeitos são ótimos. Bom, nosso tempo está esgotado, Patrícia, mas certamente nossa telespectadora lá, que está ligada nesses assuntos, vai ter interesse em conhecer um pouco mais. Então eu vou convidar você, minha querida telespectadora, meu telespectador, a dar continuidade conosco nesse assunto amanhã, porque amanhã a Patrícia vai estar contando para nós a história do floral, como que surgiu e principalmente indicar já de cara, nada que dispensa a consulta, hein, mas vai indicar umas flores que você pode usar em determinadas situações. Eu espero você amanhã, então. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender